Olá, gente, tudo bem com vocês? Pois bem, cá estamos para falar sobre literatura contemporânea, dando seguimento ao que a gente viu na aula passada acerca da literatura onipresente. Então aqui a gente vai abordar agora não apenas o cenário, mas também as estruturas, os conteúdos, as produções, os autores dessas produções literárias contemporâneas aqui no nosso Brasil. A literatura brasileira, ela contemporânea, vale ressaltar, ela engloba as produções de final do século XX e da primeira metade do século XXI, sendo marcada por uma multiplicidade de tendências. Então a gente vê aqui aquele momento de transição pós-guerra, influências de fora, movimento tropicalista colocando em prática a antropofagia do Oswald de Andrade e principalmente uma nova tendência acerca das produções não só literárias, mas artísticas como um todo. Então, esse momento, essa produção, ela reúne um conjunto de características de diferentes escolas literárias anteriores, revelando assim uma mistura de tendências que irão inovar a poesia e a prosa. Então, contos, crônicas, romances, novelas, etc. É válido ressaltar aqui que esse momento ele se dá a partir daquela virada do século XX ali, da primeira para a segunda metade, um momento de pós-guerra, o mundo buscando uma, digamos, reestruturação, países caminhando novamente, buscando se interligar, claro, um momento de polarização em alguns momentos, de Guerra Fria, enfim, mas essa característica das angústias ainda está bem presente. Um exemplo disso é o poeta T.S. Eliot, que a gente trabalhou na aula passada, falou um pouquinho sobre ele, com seu poema Terra Desolada. Então aqui nós temos alguns movimentos vanguardistas que assinalaram a produção contemporânea e marcaram esse período, por exemplo, o concretismo, o neoconcretismo, poesia praxis, poesia marginal, poema processo. E temos, claro, características dessa literatura contemporânea para aprofundar mais um pouco. Temos aqui uma mistura de tendências estéticas, um ecletismo, união da arte erudita e da arte popular. A gente tem aqui um momento de aproximação das massas, nos termos populares, uma prosa histórica, social e urbana. Ou seja, a gente vai vendo aqui elementos que estavam presentes em outras escolas literárias do nosso Brasil ao longo do tempo, que aqui elas vão se encontrando, vão se misturando nessa formação contemporânea. Temos uma poesia intimista, visual, imaginal, temas cotidianos e regionalistas, engajamento social e literatura marginal. Temos experimentalismo formal, temos técnicas inovadoras, recursos gráficos, montagens, colagens, enfim. Temos formas reduzidas, mini-contos, mini-crônicas, intertextualidade e metalinguagem. Esses são elementos presentes em autores como os que a gente vai ver agora. Começando por Ariano Suassuna, escritor paraibano, ele escreveu poesias e romances, ensaios e obras de dramaturgia, claro. Desde 1990, Ariano ocupou a cadeira 32 da Academia Brasileira de Letras. Para quem não sabe, ele é autor do Alta Compadecida, obra de 1955, um clássico da nossa literatura, da nossa dramaturgia, foi adaptado para o cinema, foi o filme mais visto no ano de lançamento, inclusive conseguindo boas avaliações em sites internacionais especializados em cinema. Enfim, é uma obra que tem essa característica de retomada, porque é uma obra feita no século XX,
mas que retoma aquela referência do século XV, presente na obra do Gil Vicente, por exemplo, A Alta Barca do Inferno, uma obra que traz a temática religiosa bem acentuada na região, no caso, nordeste do país, ou seja, o regionalismo. Os personagens eles possuem uma forte é, tom de ironia, digamos, presente em obras desse tipo, né? No caso, nos autos. Os autos são produções de curta duração, geralmente em 2 atos, né? Enfim, então nós temos, por exemplo, o padre que é racista e mais à frente, no julgamento final, nós temos ali um Jesus Cristo que aparece como negro. Então, esses são um dos contrastes que a obra coloca em cena, claro, dentro de personagens super carismáticos que na versão de cinema viraram clássicos ainda maiores. Então, nessa obra do Ariano, aqui do Suassuna, a gente já percebe essa coisa social, essa coisa cotidiana e regionalista, engajamento social, ou seja, uma coisa bem que exemplifica esse momento da literatura contemporânea brasileira. Outras obras que fazem parte das produções do Ariano, O Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Antônio Calado, escritor e jornalista nascido em Niterói, Antônio Calado escreveu obras de dramaturgia, biografia e romances, dos quais se destacam os romances A Madonna de Cedro, de 1957, e Quarupi, de 1967. E as obras de dramaturgia, O Tesouro de Chica da Silva, de 1962, e Forró no Engenho Cananéia, de 1964. Inclusive, essas obras aí adaptadas também para TV, inclusive, tá, gente? Pois bem, sigamos. Adélia Prado. Nascida na cidade de Divinópolis, em Minas Gerais, Adélia Prado escreveu poesias, romances e contos. Da sua produção literária destacam-se o livro de poesias Bagagem, de 1976, e o romance O Homem da Mão Seca. Vejam só aí mais características da escola, digamos, da escola contemporânea brasileira. Caio Fernando Abreu, um escritor falecido em 96, escritor gaúcho, né, nascido em Santiago. Caio escreveu contos, romances, novelas e obras de dramaturgia, dos quais se destacam o livro de contos Morangos Mofados, de 1982, e o romance Onde Andará Dulce Veiga, de 1990. Então nós temos aqui autores que transitam ao longo da segunda metade do século XX e que estão dentro desse momento contemporâneo literário aqui no nosso país. Então, refutando, temos aqui mistura de tendências estéticas, união de arte erudita e da arte popular, prosa histórica, social e urbana, poesia intimista, visual e marginal, temas cotidianos e regionalistas, temos engajamento social, literatura marginal, experimentalismo formal, técnicas inovadoras, recursos gráficos, montagens, colagem, etc. Temos formas reduzidas, mini-contos e mini-crônicas, etc. E temos intertextualidade e metalinguagem. Então, avancemos então para mais um autor. No caso, isso aqui, um poeta. Dando sequência, gente, temos aqui o Ferreira Goulart, escritor falecido em 2016 e que nasceu em São Luís, um autor maranhense. Ferreira Goulart é membro da Academia Brasileira de Letras, foi membro da Academia Brasileira de Letras desde 2014. Escreveu poesia, contos, crônicas, ensaios, memórias, biografias, das quais se destacam os livros de poesias Poema Sur, de 1976, que virou um marco assim. Inclusive tem aqui no YouTube, deixar aqui na descrição desse vídeo aqui da nossa aula, um momento em que tá ele e o Vinícius, num período de exílio na Argentina, eles vão conversando assim, durante
um vídeo de cerca de 2 minutos, eles vão conversando sobre diversos assuntos, né? E o Vinícius cita o Poema Sujo e elogia bastante o texto. E é um vídeo bem legal de ver, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. E em alguma parte de 2010. Sem dúvida, o seu ensaio mais conhecido é a teoria do não objeto de 1959. Para a gente conhecer um pouco melhor a produção dele, a gente tem que entender os contextos em que ele viveu. A gente tem um autor aqui que foi exilado e que está bastante ligado a esse momento aqui da poesia do concretismo, do neoconcretismo, um processo. Então a gente vê ele absorvendo muito a influência de escolas anteriores, em termos de rima, de métrica, mas também rompendo com certos padrões, inclusive fazendo obras como o Poema Sujo, em que a gente vê um Goulart apresentando uma linguagem bem crua mesmo, direta, e ao mesmo tempo bem lírica e marcante. Vamos ler aqui 2 poemas de Goulart. Primeiro, claro, um Traduzir-se. Ele diz: uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir-se uma parte e na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Então temos aqui o poema Traduzir-se, que inclusive virou música sobre feita pelo Fagner, tá? Fagner teve uma parceria muito forte com o Goulart, inclusive aquela canção Borbulhas de Amor é uma tradução de um poema espanhol que o Goulart fez e o Fagner musicou. Outro poema dele chama-se 2 e 2 são 4 e diz assim: como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e a tua pele morena, como é azul o oceano e a lagoa serena. Como um tempo de alegria, por trás do terror me acena, e a noite carrega o dia no seu colo de açucena. Sei que 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Vejam aqui, esses 2 poemas, uma forte presença dessa produção que vem pós-guerra, do homem situado no mundo que enfrenta dificuldades, de um Brasil dentro de um sistema ditatorial, né, da ditadura militar, que teve início ali em 64. Então, e muitos desses autores escreveram suas obras durante esse período, ou no início desse período ali, um momento de transição. Então, é válido ressaltar que concretismo, neoconcretismo, poesia marginal, poesia processo, elas estiveram inseridas em um contexto não só de rompimento estético, mas também de um momento em que foram usados também como instrumento de crítica social. E essa é uma característica forte da produção contemporânea. Afinal, não apenas absorver um ou outro elemento e usá-los de forma separada, mas sim absorvê-los e colocá-los, digamos, num caldeirão e daí dar início às suas produções. Notem que no poema 2 e 2 são 4, temos aqui na última estrofe: sei que 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Temos aqui uma mescla do lirismo, do romantismo no sentido do amor,
aquele amor presente na segunda fase do romantismo, por exemplo, idealizado, que o amante suspira pela amada, e ao mesmo tempo versos como mesmo que o pão seja caro, a liberdade pequena, ou seja, versos inseridos dentro de um contexto de dilemas socioeconômicos. E, enfim, já o poema Traduzir-se, nós temos aqui uma questão bem de questionamento existencial acerca do homem, né? Do fazer poético. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Isso nos remete muito a questões contemporâneas até hoje, como por exemplo o estar sozinho em meio à multidão, certo? Pois bem, gente, fazendo uma revisãozinha básica aqui sobre o que nós vimos até aqui, até o momento. Temos aqui um momento de contemporaneidade do Brasil, que reúne características de diversas escolas literárias anteriores, revelando assim uma mistura de tendências que irão inovar a poesia e a prosa. Dentro disso nós temos contos, crônicas, romances, novelas, e muitas dessas características da literatura contemporânea estão relacionadas com o movimento modernista. Por exemplo, a ruptura com os valores tradicionais. Então, temos aqui características dessa fase, desse momento: concretismo, neoconcretismo, poesia prática, poesia marginal, poesia processo, características que misturam tendências estéticas, união da arte erudita e da arte popular, prosa histórica, social e urbana, uma poesia intimista, uma poesia visual e marginal, temas cotidianos e regionalistas, temos engajamento social, literatura marginal, temos experimentalismo formal, técnicas inovadoras, recursos gráficos, montagens, colagens, formas reduzidas, mini-contos, mini-crônicas, enfim, e claro, intertextualidade e metalinguagem. Nomes desse período: Ariano Suassuna, Adélia Prado, Ferreira Goulart, Caio Fernando Abreu, ou seja, autores que aglutinaram em suas obras essas características e que, se a gente levar em conta até hoje, a ideia de poesia contemporânea, por exemplo, temos Fabrício Carpinejar, temos o Braulio Bessa com essa característica bem regional, apresentando a literatura de cordel na televisão, por exemplo, e apresentando aquele formato de cestilhas, trazendo obras cotidianas, regionalistas, mas que ao mesmo tempo também são universais, algo semelhante ao que o Ariano Suassuna fez no Alta Compadecida. Claro, estamos fazendo aqui no obra em prosa de poesia, mas que permeiam esses mesmos universos. Pois bem, gente, foi isso. Espero que tenha ficado claro. Deixaremos os links importantes aqui, que aqui foram citados na aula, na descrição do vídeo. Tudo organizadinho para vocês. Aguardamos vocês na próxima e até lá. Abraços.